Alienação parental. Mas, na verdade, você sabe como é que acontece e como se caracteriza? Porque, assim, sinceramente, tem se tornado muito polêmico de verdade. Os pesquisadores, na verdade, comentam, falam e a gente precisa entender melhor quando é que isso acontece, quando é que se caracteriza, né, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom Prazer. dia, telespectadores. Vanusa, a lei da alienação parental, a gente teve uma grande polêmica para a mudança dela. Antigamente era de 2010, que era vigente, nós tivemos em 2022 a atualização. E para essa atualização gerou muita discussão em âmbito de Senado. A sociedade civil participou muito dessa mudança da lei, que era uma vertente dizia que era para acabar com a lei por questões de algumas famílias deturparem e se usarem em desfavor da criança. Outras achavam que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já supria essas necessidades, e a vertente que predominou que foi a alteração da lei, mesclou. E as mudanças dela influenciaram tanto nessa questão que você falou da prova, de como provar que existe uma alienação parental, quanto nos próprios exemplos de alienação parental, que ela traz um rol mais exemplificativo. Porque não tem como a gente botar numa lei todas as possibilidades que podem existir de alienação. Doutora, eu fico extremamente assim, preocupada, principalmente quando existe uma separação. Separação de homem e mulher, separação de corpos, separação de emocional, né? E que muitas vezes, eu particularmente sou uma mãe separada, divorciada, e sou uma mãe que tem extremamente consciência de como separar tudo, né? Então, assim, eu sou uma mãe que eu faço de tudo para que os meus filhos se sentem bem no âmbito familiar, seja com a mãe ou com o pai. Nunca aconteceu em situação nenhuma de eu colocar situações diferenciadas. Porque não deu certo o nosso relacionamento, o meu filho vai entrar no meio da situação. Não. Meu filho tem o pai e tem a mãe. A partir do momento que você tem o pai e a mãe, você tem que receber amor de ambos, atenção de ambos. Só que muitas vezes, numa separação, as pessoas misturam as coisas. Justamente. E quando elas misturam as coisas, se torna algo tão complicado, porque você coloca o filho no meio de um jogo. Me desculpa, eu acho triste um pai e uma mãe que não sabem discutir relação e envolver filhos. Porque no final de tudo, esse filho vai chegar numa fase adulta cheio de muitos traumas, cheio de muitos problemas. Eu até acho que pai e mãe não tem que apontar defeitos de ninguém. Por que aconteceu a separação? A separação aconteceu porque papai e mamãe não deu certo na relação. Mas seu pai pode ter o defeito ou a qualidade que tiver, fale das qualidades. Deixe que ele conheça os tais defeitos. Eu sempre pensei dessa forma. E assim me dei muito bem, porque eu acho que não tem coisa melhor do que você viver uma relação, digamos que mais tranquila. Só que a gente sabe que falar é muito fácil. Na prática nem sempre se resolve assim. Às vezes o de lá ou de cá criam situações, ou quando duas pessoas têm consciência que o relacionamento acabou, mas a família não, é muito legal. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso. Inclusive, Vanusa, essa foi lá em 2016 a minha tese do TCC, que eram os efeitos psicológicos da alienação parental, que é o que pouco se fala, mas muito se tem, principalmente na fase adulta. Como você mesmo disse, essa realidade que você falou, infelizmente, não é comum nas áreas de família, nos processos de divórcio, seja dentro do processo de divórcio ou seja na ação de alienação parental autônoma. E muitos casais no divórcio confundem a conjugalidade com a parentalidade, né, que é um fato de ser casal com o fato de serem pais da criança. E a lei da alienação parental é justamente para proteger a criança, não é para proteger o pai que está sendo falado mal pela mãe ou a mãe que está sendo falada mal pelo pai, é para proteger a criança e o poder familiar que ela tem direito. A convivência que ela tem direito. Pronto. Aí quando você fala dessa forma, a gente entra nos parentes. Porque numa relação não envolve só homem e mulher. Numa relação envolve uma família. E essa família tem vários parentes dentro dela. Muitas vezes o que você faz na prática, o outro não faz. Seja a avó, o vô, o irmão, o tio, seja lá quem for. E isso é importante da gente chamar a atenção. Quando é que, na verdade, se caracteriza essa alienação parental e quem são as pessoas que podem ser incluídas nessa situação? A pluralidade de personagens da alienação parental é bem grande, como você mesmo disse. Tem a família extensa da criança, que além do pai e mãe, são tios, avós, irmãos,
irmãos, e elas podem acontecer, e a alienação parental pode acontecer com qualquer um desses personagens. Sim. E para acontecer, basta o convívio da criança esteja impossibilitado, ou a imagem que aquela criança tem daquele outro familiar esteja deturpada por questões pessoais e às vezes até em verdades ou por vezes verdades, mas que não necessariamente precisam ser repassadas para uma criança, para um adolescente. E outra coisa que é bom pontuar também é que a alienação parental ela é uma constante. Por exemplo, um casal se divorcia, às vezes é inevitável que um comentário ou outro seja dito em desfavor de um dos dois, por questão, às vezes, até emocional da pessoa também, são todos seres humanos, né? Então, um comentário ou outro não caracteriza uma alienação parental. Isso é muito importante da gente falar. Porque senão as pessoas vão de uma certa forma confundir e vão criar situações adversas. E a gente está falando do quê? Do que realmente vem a trazer problema para a criança. A partir do momento que a criança está se sentindo incomodada com aquela situação, porque hoje nós estamos vivenciando, isso não vivenciando isso dentro das redes sociais. Existe um casal que tem bancado muito essa situação, né? E essa criança está no meio da história, infelizmente, né? É uma apresentadora de TV e é o seu cônjuge, né? O seu ex. Eles, na verdade, estão vivenciando, eu não sei até que ponto vai ser importante para essa criança estar vivendo tudo que ela está vivendo. Por enquanto está tudo muito gostoso, eu brinco lá, eu brinco cá, eu estou me divertindo lá e cá. Mas até que ponto isso não vira um trauma? Por exemplo, em que momento essa criança pode ser ouvida e dizer, eu estou de saco cheio disso, não quero mais saber disso, eu vou para as redes sociais, eu chego na escola, em todo lugar que eu chego, as pessoas estão sempre falando ou do meu pai ou da minha mãe, falando até das particularidades deles, falando das dívidas, falando de situações do que eles falam um sobre o outro, sobre traição ou não, isso está muito visível nas redes sociais. Até que ponto essa criança ela também vai poder buscar os direitos dela? A partir de que idade? Como é que funciona isso? Pronto. O caso em questão ser público, né, prejudica exponencialmente os efeitos disso, porque além de ficar nas redes sociais para sempre, né, aquela criança vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, que vai ter aquele ali para sempre exposto. Sim. A questão da interferência, quando é que essa criança vai poder ser ouvida em relação aos direitos dela, entra tanto no processo de guarda, que provavelmente deve estar acontecendo, eles acontecem de forma sigilosa, por se tratar de menor, mas também em relação a algum outro familiar que queira intervir, porque a ação da alienação parental não é só do pai e da mãe, Sim. que queira intervir para que seja feito, por exemplo, um acompanhamento psicossocial com o perito do judiciário, que possa acompanhar aquela criança para ver até que ponto aqueles efeitos e aquela convivência estão ou não prejudicando ela. As provas da alienação parental, elas podem ser testemunhais. Por exemplo, toda vez que a mãe vai buscar o filho na convivência do pai, tem um porteiro que sempre acompanha, que atrasa, nunca está lá no horário, sempre tem um conflito na entrega. Então, aquele porteiro, por exemplo, já poderia ser uma testemunha para um caso de alienação parental. Uma prova documental de rede social, de WhatsApp, pedir o número da psicóloga para o pai, ele não me mandou. Então, já fica lá documentado que o pai ou a mãe tem o direito de acompanhar essa criança na escola, nas atividades dela, então já ficou ali documentado. E a pericial, que é justamente essa quando o judiciário intervém e bota aquela criança para ser, vamos dizer assim, receber um laudo, receber um parecer de uma assistente social ou de um psicólogo em relação a como é que ela está com isso. Agora, esse termo é muito polêmico, né? Extremamente polêmico. E os pesquisadores imaginam. Você acha que logo realmente vai acontecer uma mudança? Vanusa, a gente, da alteração da lei para cá, a gente tem 2 anos e pouquinho. Então, assim, a gente não tem ainda um lapso temporal para ver, nos casos concretos, uma efetividade maior que era que a lei queria. Né? A gente sabe que não consegue colocar... o legislativo não consegue acompanhar as mudanças da nossa sociedade, da nossa convivência. Mas eu acho que, aos poucos... a gente vai tomando medidas pontuais e vai funcionando, a gente vai estendendo, vai funcionando, vai estendendo. O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, foi uma iniciativa de uma desembargadora, o projeto Laços e Afetos, que é essa
tem convivências familiares em caso de alienação parental que tem que ser assistida. Tem que ter alguém acompanhando, ou psicólogo, ou alguém de serviço social. Então, o ambiente do fórum, querendo ou não, é um ambiente mais hostil, mais formal, para que aquela convivência seja saudável para a criança ou para o pai e para a mãe que esteja acompanhando. Então, esse projeto é fazer, assim como a lei também, a alteração da lei já prevê, que é ou no fórum ou em locais, ou associações, ou em locais vinculados ao tribunal que recebam aquela criança. Lá, por exemplo, tem um playground, para adolescentes, tem uma sala de vídeo, de jogos, eles convivem, sempre assistidos. Muito bom. Doutora, eu fico imaginando que saídas, na verdade, a justiça considera para o bem-estar dessa criança com pais separados. Porque, assim, o que eu tenho observado? Se eu estivesse no lugar do casal, meu filho nem apareceria. Ele apareceria para se divertir, para curtir, para viver momentos bons, seja com o pai ou com a mãe, mas seria um caso do casal. Sabe? Aquela coisa assim de você não incluir a criança no meio da situação. Desde o início, crianças são incluídas. No meio da confusão, no meio da situação. E isso é muito sério. Para crianças que vivem num convívio de condição financeira melhor, às vezes ela nem percebe, porque ela se diverte de um lado, se diverte do outro. Ela tem isso, ela consegue colocar a mentezinha dela para se divertir nas situações, não tem nem noção do que está acontecendo. Mas isso na prática de pessoas de classe média baixa, não funciona dessa forma. E aí, às vezes, você mostra um mundo encantado perante as redes sociais, mas como é que fica a cabeça daquela criança? Porque no momento ela está se divertindo, ela está curtindo, mas existem outras crianças que estão participando diretamente da confusão e elas não têm essa mesma oportunidade. Então, assim, como é que vocês enxergam diretamente esse mundo nas redes sociais? Ivanusa, a gente entra até na questão da criança presenciar até o pré-divórcio, digamos assim. Ela presencia os conflitos, as brigas que vão levar ao divórcio. Aí depois que existe a separação de fato ou divórcio, ela acompanha um lado da mãe, às vezes a família da mãe ou a mãe com quem ela convive mais, com quem passa a semana, o pai vê de 15 em 15 dias, geralmente. Então, para conseguir proteger essa criança, fica mais difícil ainda quando os pais não têm uma relação, vamos dizer assim, uma conciliação, que é o ideal, como você falou. Quando não existe essa conciliação de pais, mas quando se é ouvida a família, como o pai era com o filho, como a mãe era com o filho, nesse momento a justiça entra? Pode entrar, sim. Se aquela informação que está sendo passada para a criança, de alguma forma, está deturpando, está manipulando aquilo que ela está formando, porque a gente está... aquele cérebrozinho está sendo formado. Sim. Então, todas as informações que são jogadas nele estão sendo montadas e formando o ser humano que ele é. Porque de repente aquela criança, o pai ou a mãe sempre foram muito bons para ela, foram bons pais. E de repente a relação, na verdade, não está conflitante. E aí muitas vezes se coloca a criança no meio de um fogo. Você não vai ficar com seu pai, você não vai ficar com a sua mãe. Nesse momento vem a medida protetiva. Muitas vezes, diante de situações mais do casal do que da própria criança, é muito complicado, né, doutora? Complicado. Nossa, é difícil. A questão da justiça intervir nessa relação dos pais vai tanto para a questão da guarda, quanto suspensão do poder familiar, quanto a perda do poder familiar. Então, seriam medidas extremas, né? Já são medidas extremas em relação àquela criança, por exemplo, está sendo, de alguma forma, a proteção dela física está sendo... está correndo perigo. Sim. De alguma forma, a questão psicológica dela está tão afetada que já está interferindo em outras áreas da vida dela. Criança que tem problema na escola, problema de socialização. Porque tudo vai ser analisado, né? Às vezes o problema da criança é justamente a distância daquelas pessoas que ela tinha convívio. Exatamente. Né? Às vezes o problema é a distância e às vezes o problema é querer conviver e não ter como. Porque a gente sabe que tem realidades que, por exemplo, uma das discussões da alteração da lei era porque tinham denúncias falsas. O casal, uma das pessoas do casal fazia uma denúncia falsa para que aquele que fosse denunciado não convivesse com a criança. Complicado. Então, isso aí já entrava em um âmbito já até criminal.
né? Então, a gente já consegue fazer essa separação hoje com a atualização da lei, porque não perde essa suspensão do poder familiar, já teria para essa visita assistida. Vai priorizar, né, a qualidade de vida daquela criança e os direitos que ela tem. Isso, né? e até entra também a questão da classe, como tu comentou, por exemplo, hoje a nova lei tem a possibilidade de pais que tenham condição financeira melhor e tenham a condição de pagar um acompanhamento psicológico, que o judiciário vai escolher esse acompanhamento, não é uma escolha dos pais, seria alguém neutro, para que possa acompanhar essa criança e essas visitas, enquanto assim dá preferência para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, que tenha esse acompanhamento psicossocial oferecido pelo Estado, porque são personagens não, são assim, eu acho que são os protagonistas que conseguem ver aquela situação de uma forma de fora, de uma forma técnica e priorizando somente, única e exclusivamente a criança. Verdade, doutora. O que fica aqui é o nosso sentimento de que pai e mãe, pense nos seus filhos. Pense na qualidade de vida dos seus filhos, porque o teu filho está sendo criado para o mundo. Ele não está sendo criado para ficar com você, para morar diretamente com você. Ele vai construir família, ele vai construir a história dele. E uma criança que não teve uma qualidade mental boa no convívio dos pais ou na separação dos pais, com certeza vai ser um adulto cheio de traumas, cheio de toques. Por isso que nós temos tantas pessoas precisando de apoio psicológico. Então, assim, as pessoas têm que parar de olhar muito para si e entender que quando você coloca um filho no mundo, você já não é mais dono só da sua vida. No momento que você está dando qualidade de vida para a pessoa ser um futuro adulto, aquele momento não é mais só seu. Não. Quer ser pai, quer ser mãe, pense antes de entrar nessa relação, porque o filho vai ser a prioridade. E é importante falar sobre isso, Vanusa, em relação à saúde mental das crianças. Com certeza. É um tema que a gente tem que cada vez mais falar. Verdade. E os pais, assim, a gente fala muito sobre a questão de escola, de redes sociais, mas às vezes dentro de casa a gente pode tomar medidas bem interventivas em relação a isso e preventivas principalmente. Verdade. É amor. É o amor incondicional. Exatamente. Quando você ama incondicionalmente, você não tá cheio de muita coisa, né? Fica desprendido. Doutora, quem quiser entrar em contato com você? Bom, a gente tem o Instagram da APAC, que é apac.piauí, e tem o meu, que eu também informo questões de direito de família, que é juliamaria.adv. A gente informa também sobre alienação parental, divórcio, diversos temas de família.